Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, uma manhã gélida de janeiro. As ruas ainda brilham com a geada da noite anterior, e os postes de luz refletem no asfalto úmido. Dentro do tribunal, o ar é tenso. Cada passo ecoa nos corredores silenciosos. Marcus Ellington, um juiz negro respeitado e influente, age com passos firmes. Aos 42 anos, construiu sua reputação com base na integridade e na perspicácia. Suas decisões são justas, mas muitas vezes derrubaram os poderosos que se consideravam intocáveis. Os sussurros no tribunal falam dele com respeito, mas também com temor. Derek Stanton, um policial racista conhecido por seu temperamento violento e abuso de poder, está patrulhando o saguão. Seu olhar recai sobre Marcus com uma mistura de ódio e condescendência. Ele o vê como um negro pretensioso que ousa desafiar o sistema. Sem aviso prévio, ele avança, agarra Marcus pelo braço e, num gesto de pura arrogância, lhe dá um tapa na frente de todas as testemunhas. O som do tapa reverberou como um trovão. Os presentes congelaram. O rosto de Marcus permaneceu inalterado, digno, seu olhar penetrante fixo em Derek com uma calma gélida. Nenhuma palavra lhe escapou. Contudo, no silêncio daquela humilhação pública, uma tempestade se anunciava. Poucos minutos depois, câmeras de segurança e celulares de testemunhas registraram o ato. O vídeo viralizou, desencadeando um frenesi na mídia. Mas Marcus não agiu por impulso. Ele sabia que cada movimento tinha que ser estratégico. Por trás de sua aparente calma, ele começou a manipular os bastidores que levariam à queda de Derek Stanton e seu império corrupto. Esse simples gesto, um tapa, transformará a vida de dois homens. Um se prepara para a humilhação e a ruína, o outro para orquestrar uma vingança implacável. E nas ruas de Chicago, a justiça está prestes a se impor com mais força do que nunca. Na manhã seguinte, Derek Stanton acordou sentindo-se invencível. Ele até se gabou para seus colegas sobre o tapa memorável que havia dado no juiz Marcus Ellington. Mas sua arrogância estava prestes a se voltar contra ele. A poucos quilômetros de distância, Marcus, sentado em seu escritório com paredes cobertas de diplomas e fotografias de julgamentos históricos, assiste calmamente ao vídeo do incidente. Seu rosto permanece impassível, mas sua mente trabalha a uma velocidade impressionante. Cada gesto de Stanton, cada palavra dita ou omitida, cada sinal de corrupção, Marcus já notou ao longo dos anos. Rapidamente, o vídeo do tapa se espalhou pelas redes sociais e pela imprensa local. As reações foram imediatas: indignação, raiva e até mesmo medo por Marcus. O público ficou chocado com o fato de um policial poder humilhar um juiz negro em plena luz do dia. Hashtags como #Justiça para Ellington e #Abuso Policial surgiram. Mas Marcus não se deixa levar pelas emoções. Ele contata sua equipe jurídica e começa a reunir metodicamente todas as provas contra Stanton: abuso de poder, corrupção, suborno e conluio com figuras criminosas. Cada documento, cada depoimento em potencial, cada pequena irregularidade se torna uma peça do quebra-cabeça em sua estratégia. Enquanto isso, Derek Stanton, convencido de que poderia ignorar a tempestade, começa a receber os primeiros alertas. Colegas começam a falar pelas suas costas. Testemunhas anônimas estão contatando a imprensa. Mesmo dentro de sua própria unidade de oficiais leais, rachaduras começam a aparecer. A muralha protetora que ele considerava indestrutível está começando a ruir. Marcus, por sua vez, permanece invisível durante toda a operação. Ele não busca vingança imediata, mas planeja meticulosamente cada passo. Ele sabe que paciência e estratégia são mais importantes do que raiva desenfreada. O juiz não apenas levou um tapa, ele recebeu uma oportunidade: transformar essa humilhação em uma queda espetacular para Derek Stanton. Assim começa a tempestade. O que Stanton acreditava ser um gesto simples e impune torna-se a primeira peça de dominó em uma queda inevitável. E nas sombras, Marcus Ellington prepara-se para atacar com precisão cirúrgica. Com o passar das semanas, Derek Stanton começa a sentir os primeiros tremores em seu império outrora inabalável. O que ele pensava ser um tapa inofensivo se transforma em uma tempestade midiática. As câmeras e as redes sociais não se esqueceram de seu gesto. Cada nova reportagem, cada comentário online, o leva um pouco mais à paranoia. A portas fechadas, Marcus Ellington trabalha metodicamente. Ele não se limita a denunciar Stanton pelo tapa. Ele investiga seus arquivos, seus relacionamentos e seus negócios obscuros. Discretamente, ele contata ex-colegas da polícia e testemunhas que sofreram nas mãos de Stanton por muito tempo.
Uma após a outra, histórias sórdidas vêm à tona. Subornos, ameaças, assédio a cidadãos inocentes. Na polícia a maré está virando. Policiais antes leais a Stanton começam a cochichar pelos corredores. Alguns decidem cooperar com os investigadores internos, enquanto outros, temendo por suas carreiras, se afastam. O homem antes temido e respeitado por sua brutalidade se vê isolado. Até mesmo seus contatos no submundo do crime começam a duvidar de sua capacidade de protegê-los. A tensão chegou ao limite numa noite em um bar que Stanton frequentava. Um ex-sócio visivelmente nervoso confidenciou-lhe em voz baixa: Derek, isto vai acabar mal para você. Estão falando por aí. E o Marcus, ele não vai te deixar em paz. Stanton sentiu o sangue gelar. A arrogância e a confiança que sempre o protegeram começaram a ruir. Enquanto isso, Marcus mantém uma postura calma e estratégica. Ele sabe que a queda de Stanton não será instantânea, mas controla cada peça do quebra-cabeça. Cada depoimento coletado, cada evidência acumulada, aproxima Derek Stanton do colapso total. E nas sombras, Marcus sorri por dentro. O tapa foi apenas um sinal, o gatilho para um colapso que nenhum soco ou ameaça poderia ter provocado. O império de Stanton está tremendo e em breve nada restará. Chega o dia do julgamento. O tribunal está lotado, a tensão palpável. Jornalistas, cidadãos e policiais se aglomeram para testemunhar o que já está sendo chamado de o caso do século em Chicago. Derek Stanton entra com sua arrogância habitual, convencido de que ainda pode manipular a situação. Mas ele não sabe que Marcus Ellington está preparado, mais estratégico e determinado do que nunca. O juiz toma seu lugar. Marcus, como testemunha-chave, avança calmamente. Seu olhar não demonstra nenhuma emoção, mas por trás dessa fachada reside uma concentração implacável. Ele expõe, ponto por ponto, todas as evidências reunidas contra Stanton. Subornos, intimidação, abuso de poder e ligações com o crime organizado. Cada palavra, cada detalhe é irrefutável. Os jurados, atônitos, percebem a extensão da corrupção. Os colegas de Stanton, que concordaram em depor sob proteção, revelam histórias de intimidação, adulteração de provas e favoritismo. O império que Stanton considerava indestrutível desmorona diante de seus olhos. Derek tenta reagir, mas suas mentiras são óbvias demais. Cada tentativa de manipulação é refutada por outro depoimento ou documento incriminador. Sua voz, antes confiante, vacila. Todos na sala percebem a mudança. O poder de Stanton está se dissipando, substituído por medo e vergonha. Quando o veredicto é proferido, é inevitável. Derek Stanton é considerado culpado de múltiplas acusações. Os murmúrios no tribunal transformam-se em exclamações de alívio. Seu império está destruído, sua reputação em frangalhos. O homem outrora temido e arrogante se vê sozinho, humilhado, incapaz de compreender como sua própria arrogância o levou a essa queda vertiginosa. Do lado de fora do tribunal, Marcus Ellington manteve-se discreto. Sabia que aquilo não era uma vitória pessoal, mas um triunfo da justiça. Transformará uma humilhante afronta numa demonstração retumbante de poder legal e moral. Chicago prendeu a respiração, ciente de que um exemplo havia sido dado. A justiça podia atingir, mesmo aqueles que se consideravam acima da lei. As semanas que se seguiram ao julgamento foram marcadas por uma calma solene no tribunal e nas ruas de Chicago. Derek Stanton foi transferido para a prisão, e seu nome tornou-se sinônimo de depravação e corrupção. Todos os seus relacionamentos e negócios construídos sobre o medo ruíram, deixando um vazio completo. Marcus Ellington retomou sua vida profissional com autoridade renovada. Cidadãos, colegas e até mesmo alguns policiais anticéticos o viam não apenas como um juiz competente, mas como um símbolo de justiça e integridade. Sua calma estratégica e sua capacidade de transformar humilhação em vitória tornaram-se lendárias. Em seu bairro, os moradores percebem uma mudança. O medo e a desconfiança que pesavam sobre certas comunidades estão começando a se dissipar. Marcus não apenas vingou um tapa injusto, ele enviou uma mensagem clara: a injustiça e o racismo sistêmico podem ser enfrentados e punidos. Para Derek Stanton, a experiência é devastadora. Atrás das grades, ele contempla o império que acreditava ser indestrutível e percebe que nunca compreendeu verdadeiramente o poder da justiça e da integridade. Sua queda é completa, e ele é forçado a confrontar não apenas sua derrota, mas também seus próprios erros e preconceitos. Marcus, por sua vez, continua a julgar imparcialmente, mas sua mente permanece sempre alerta. O tapa que recebeu poderia ter destruído sua reputação, mas, em vez disso, serviu como catalisador para demonstrar que o verdadeiro poder não reside na força ou no medo.
mas na perseverança, na estratégia e na moralidade. Assim termina a história de um tapa que desencadeou uma tempestade. De um policial arrogante derrubado de seu pedestal e de um juiz negro cuja dignidade e paciência garantiram que a justiça prevalecesse. Chicago se lembrará deste evento como um exemplo de coragem e resiliência diante da injustiça.